Bem, essa é a seção brasileira que busca contribuir com o curso Public Sociology Alive, que é uma experiência internacional de debates sobre a questão da sociologia pública. E para discutir a sociologia pública brasileira, a sua trajetória e o seu destino, nós convidamos o professor Francisco de Oliveira, professor emérito da Universidade de São Paulo, para falar sobre a sua própria experiência na tentativa de articular, que nunca é uma tentativa simples, a teoria sociológica crítica com o engajamento social. Então a ideia é começar pedindo para que o professor Chico de Oliveira possa rememorar um pouco os tempos da fundação, da formação e do desenvolvimento do programa de pesquisas do SEBRAP, que foi uma experiência modelar na sociologia brasileira em termos de relação entre a teoria sociológica e o engajamento público no final da década de 60 e início da década de 70. Então a ideia é um pouco essa, Chico, que você começasse a falar sobre a tua inserção no SEBRAP e como você, como sociólogo com experiência na área de planejamento econômico, vindo de um processo de cassação e prisão do regime militar, se engajou no SEBRAP e articulou a sua experiência da sociologia com a sociedade civil no Brasil naquele momento. Olha, eu vou dizer uma coisa e não é falsa modéstia, foi por acaso. Tem um poeta pernambucano, Carlos Pena Filho, que não é um dos grandes poetas brasileiros, no meu juízo é. Ele tem um soneto muito interessante que diz que, resumindo, que o acaso é Deus, né? No meu caso foi isso, foi um acaso. Eu não era ligado a esse grupo que fundou o SEBRAP, porque eu, em São Paulo, fui trabalhar exatamente na área de consultoria de planejamento, mas eu conhecia o Ottaviani, né? O Otávio estava coordenando um projeto que era o planejamento no Brasil e me convidou para fazer a parte regional. Eu conhecia o Otávio porque nós o havíamos levado algumas vezes para os cursos de formação na Sudene. O Otávio me convidou, o projeto que ele coordenava fracassou porque a Sociedade Brasileira, a Academia Brasileira de Ciências tirou o dinheiro, né? E aí eu fiquei no SEBRAP. Fernando Henrique diz que foi ele que me levou, mas é mentira, foi Otávio, né? E eu fui ficando. O SEBRAP era um ambiente muito fértil, muito fecundo, foi uma escola real. Para mim foi uma escola porque eu tinha uma formação sociológica muito fraca, muito débil. Eu fiz um curso de Ciências Sociais na minha universidade, que não me deu muita sociologia, mas me deu socialismo, o que foi uma troca extremamente proveitosa para mim. Claro. E aqui eu tive que me reformar, porque eu estava fazendo era consultoria de planejamento com uma abordagem que também era algo sociológica, mas o SEBRAP me mudou. Foi uma transformação de fato. Em termos da teoria crítica? Em termos da teoria crítica, eu tinha uma posição crítica devido ao meu passado militante socialista. Né? Mas essa abordagem crítica era fraca do ponto de vista teórico, né? Esse encontro no SEBRAP fez com que a minha experiência passada não fosse desaproveitada e me agregou uma
formação muito sistemática em sociologia crítica que eu não tinha. Eu tinha apenas inquietações e protesto, né, como socialista, mas não um embasamento teórico capaz de sustentar essas posições. Então, a passagem pelo SEBRAP foi definitiva, né? Então, existem aqui duas pessoas, antes e depois do SEBRAP. Claro. E foi uma... E você considera que o seu livro, o seu ensaio, a crítica à razão dualista, de alguma maneira representa esse momento, essa passagem do antes para o depois? Representa. Eu não sabia. De novo, estou dizendo coisa que pode parecer um autoelogio disfarçado. Eu não sabia. Não tinha a menor ideia da importância dele. Na verdade, ele foi feito em resposta ao Fernando Henrique, que tinha um artigo que, no fundo, dizia que a Revolução Burguesa que não houve no Brasil estava sendo feita pela ditadura. Então, eu e Paulo Singer protestamos. Eu com aquele texto, a crítica à razão dualista, e o Paulo Singer com um texto, O Milagre Brasileiro, em que ele tentava demonstrar, com uma argumentação classicamente marxista, que o milagre se explicava pelo aumento da taxa de exploração. E eu fui pelo outro lado, tentando mostrar quais eram os fundamentos da sociedade brasileira. Então, de fato, antes e depois da crítica à razão dualista. E eu me surpreendi, eu pensei que aquilo era banal. Que todo mundo sabia. Mas eu acho que tem a ver um pouco com a tua experiência no Nordeste, enfim, o teu conhecimento sobre economia no Sul, no Sudeste, enfim. Isso não era muito usual naquele momento, né? Pessoas transitando do Nordeste para o Sudeste. E esse teu olhar foi não era inovador. Usual. Não era usual porque os meus conterrâneos vinham para cá como operário, né? Eu vim para cá numa condição extremamente difícil, não difícil pessoalmente, nunca experimentei essas dificuldades, não vou me fazer de herói, né? Mas era muito solitária intelectualmente porque os meus conterrâneos eram todos operários, eu não tinha com quem conversar. Então eu tive que entrar no terreno dos outros, mas guardei da minha experiência no Nordeste exatamente isso que você está ressaltando. Eu me impressionava muito no Nordeste, sem ter ainda uma formulação para isso, com a resistência que os de baixo tinham aos de cima. Me impressionava muito, porque a lenda sobre o Nordeste, uma lenda que se espalhou no Sul, no Sudeste, é de que tudo lá é conformismo. É o oposto. Na verdade, eu tinha uma experiência, guardei essa experiência, que não era a minha, mas de camadas muito subalternas da sociedade, por exemplo, as empregadas domésticas, né? Da minha casa, não é uma coisa abstrata, não, da minha casa. Na minha casa, que era não era casa grande porque a gente não tinha engenho, né? Mas era uma casa burguesa, tinha empregadas domésticas, como todo mundo tinha, né? E eu me lembro, nas campanhas políticas, a minha casa era udenista, como todo mundo que começou a crescer naqueles anos no Brasil, era udenista. A gente achava que o que estava aí era podre. Pois eu me recordo que as empregadas domésticas da minha mãe jamais votaram nos usineiros. Jamais votaram. E tinha usineiro, tinha um famoso
chamado João Cleófas, que chamavam ele também de Joãozinho Três Quedas, que perdeu 3 disputas para governador, quando ele batia de candidato, elas jamais votavam nele. Por quê? Elas vinham de engenhos, são engenhos decadentes, em torno das grandes usinas. Elas tinham uma experiência viva do que era a opressão da classe dominante de Pernambuco e do chamado Nordeste açucareiro. Aquilo sempre, de modo que sempre que vinham com esses estereótipos, eu sempre me recusei, porque a experiência que eu aprendi, e na militância política você eleva isso a alturas até quase inalcançáveis, me dizia o contrário, que não havia nenhum conformismo, que era um sistema de dominação. E agora que eu estou empenhado em outro projeto de pesquisas, eu digo projeto de pesquisa porque é a linguagem universitária. Na verdade, eu não faço pesquisa. Eu surfo em cima do conhecimento que os outros produzem, né? Agora, o meu tema é exatamente a dominação de classe no Brasil. É uma coisa que não é só econômica, o econômico é forte, mas é uma dominação que opta pelo atraso como técnica de dominação. É o atraso como técnica de dominação, evidentemente que é eficaz dentro do sistema capitalista, tal como ele existe na periferia. Mas é o atraso. O atraso é a técnica de dominação. E essa tese atual dialoga com a tua elaboração na década de 70, Chico. A tua releitura da relação entre o moderno e o atraso. Você percebe, digamos assim, que essa sensibilidade que você trouxe do Nordeste foi capaz de te ajudar a reelaborar essa relação entre o atraso e o moderno? Foi capaz. Exatamente, eu acho que foi um dos bons aproveitamentos que a minha renovação, devo dizer assim, porque a minha formação sociológica era muito precária, mas a minha renovação sociológica que se deu em São Paulo fez com que eu pudesse aproveitar a minha experiência de vida, o meu olhar de militante socialista e trazer isso para uma formulação, digamos, teórica, com toda a pretensão que essa palavra possa ter. Como isso se concretizou nos projetos do SEBRAP na década de 70, Chico? Quais foram os projetos que você esteve mais diretamente vinculado? E um outro ponto que, vamos dizer assim, na história, da tua trajetória e na história do SEBRAP dos anos 70, é muito saliente essa relação com a sociedade civil. Ou seja, é um grupo de sociólogos, economistas, filósofos, mas que tinha um profundo engajamento político na luta democrática e com a sociedade civil, fazendo pesquisa, elaborando teses, eventualmente, inclusive, programa de governo, da oposição à ditadura, enfim. Fala um pouco sobre isso. Da oposição, exatamente esse ponto que você toca é muito interessante. Uma vez, Ulisses Guimarães, que é um personagem brasileiro que está precisando ser resgatado, porque Ulisses não entusiasmava ninguém. Ulisses falava e dava sono, mas é um personagem interessantíssimo da política brasileira e decisiva naqueles anos. Eu estou me alongando porque Ulisses chegou um dia e convidou um grupo de intelectuais, não era o SEBRAP, o Fernando Henrique disse logo a ele, se não pode ser o SEBRAP, porque nós somos uma sociedade civil e aqui tem gente que não é exatamente do MDB. Então, foi um grupo de gente do SEBRAP, o Fernando à frente, eu me incluí, o Chico Verfol,
a Maria Hermínia Tavares de Almeida, o Werneck Viana, que depois voltou para o Rio. Era um grupo desse que acorreu ao pedido do Ulisses, né? E nós fizemos o programa do MDB naquele ano, que virou uma espécie de programa social-democrático brasileiro, porque abordamos todos os temas que a oposição geralmente não abordava. Quer dizer, deslocamos o eixo da crítica da política para o sistema social, né? E isso foi muito interessante. Eu até me lembro a frase com que o Ulisses Guimarães nos recebeu na casa dele para começar esse trabalho, né? O Ulisses nos recebeu com uma fidalguia muito antiga. Ele era muito antigo mesmo. Para nos conquistar, ele pensava que tinha que nos conquistar. A gente já estava conquistado, né? Aí ele disse: meus amigos, o mundo marcha para o socialismo. A gente disse: eita, já começou errado. Mas, então, havia uma forte interlocução com o movimento sindical, por exemplo, né? Chico Verfort, particularmente, liderou esse pedaço do SEBRAP, que entrou em diálogo com sindicalistas. E você considera, Chico, que esse diálogo ajudou a forjar a identidade do chamado novo sindicalismo brasileiro? Talvez seja um pouco exagerado, mas eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o próprio Lula, ele não era figurinha frequente lá no SEBRAP, mas as pessoas do SEBRAP eram frequentes nos sindicatos do ABC, né? Eu acho que ajudou a formar, sim. Havia um diálogo, uma troca muito interessante. Outra troca muito interessante que ocorreu foi com a Igreja da Teologia da Libertação, né? Houve uma arquidiocese, através da pastoral lá específica, liderada pelo cardeal Arnes, evidentemente, encomendou várias análises ao SEBRAP. E aí estabeleceu-se um diálogo muito interessante. Havia uma troca muito interessante. Até porque era um grupo de ateus, na maior parte. Sim. Né? E houve essa trabalhando junto com a Igreja Católica Progressista. Junto com a Igreja Católica Progressista. Houve uma mútua fecundação, e isso foi muito interessante para aproximar e levar essa nova visão das ciências sociais digamos, ao movimento social concretamente, né? Não era abstratamente, mas concretamente através dos seus atores e sujeitos mais importantes, que estavam, na sua maior parte, digamos, orquestrado, não era dirigido. Esse foi um tema importante depois, porque aí é que houve uma ruptura. Era orquestrado pela Igreja Católica, mas não dirigido por ela. Depois a Ruth Cardoso achou que a Igreja, na verdade, manipulava os movimentos sociais, e o cardeal Arnes aí rompeu a colaboração. E você acha que esse contato com a Igreja Católica fortaleceu a sensibilidade do grupo de intelectuais do SEBRAP para as questões relacionadas à pobreza e à cidade? Ah, sim. Exatamente, porque um dos textos, um dos primeiros, ou o primeiro texto encomendado pela pastoral ao SEBRAP, chamava-se exatamente São Paulo, Crescimento e Pobreza. Aí a gente já entrou de borco em cima do tema da pobreza. Um pouco até para desmistificar, porque todo mundo achava,
e era a imagem geral no Brasil, que em São Paulo não havia desigualdade. A gente foi lá fundo e mergulhou. Foi importante aí algumas figuras como Vinícius Caldeira Brant, que já morreu, Paul Singer, trabalharam muito esses temas, né? E seguiram-se alguns relatórios desse tipo. Um dos outros relatórios em seguida foi São Paulo, o Povo em Movimento, tentava mostrar como a sociedade se organizava e se movia em torno dos novos objetivos que agora eram não só de redemocratização, mas de combate à pobreza e à desigualdade. Ajudou muito, ajudou muito. E você acredita, Chico, que essa relação entre a sociologia e os temas da pobreza, da desigualdade, essa desmistificação que o SEBRAP promoveu, de alguma maneira estavam presentes também na tua relação com a formação do PT e da CUT? Acho que sim. Acho que sim. Quer dizer, eu não levava para essa participação imagens idealizadas nem do operariado, nem de suas organizações. Eu levava já, devido à minha experiência, que era pouca, mas era suficiente, e devido às atividades, a esse contato, essa interlocução que o SEBRAP teve com certos setores da sociedade, já, eu diria, uma visão bastante amadurecida do sindicalismo, e isso ajudou muito, eu acho. Estabeleceu-se aí, no princípio, também uma interlocução entre sindicalistas e o SEBRAP, que arejou muito do nosso lado e arejou muito do lado deles. Havia figuras mais notórias e mais informadas, como Paulo dos Couros, por exemplo, que era do Sindicato dos Coreiros? Sindicato dos Coreiros. Esse já era bastante ideologizado, era um tipo... e havia outros muito pouco ideologizados. Mas eu acho que esse diálogo, esse contato, essa visão que essas ciências sociais podiam oferecer, ajudou muito na formação do novo sindicalismo. E é curioso que na tua trajetória na década de 80, você se envolve bastante com os temas, né, dos novos movimentos sociais e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o próprio PT, ele se estrutura em torno dos novos movimentos sociais, dos movimentos de greve, movimento sindical, naturalmente. Você acha que, no teu caso, a sociologia que você praticava, de alguma maneira, dialogou e colocou em contato essas pautas com os movimentos sociais, você interagiu com eles, digamos, ofereceu subsídios críticos e, ao mesmo tempo, recebeu informações? Como que você vê esse equilíbrio? Acho que sim, acho que sim. A minha sociologia, felizmente, desde o princípio, quando eu vim para São Paulo e tive que me refazer como sociólogo, ou ser cientista social, porque é muita pretensão. Esse contato deu sentido à minha sociologia. Eu nunca fui um acadêmico erudito, minha erudição frente aos padrões da própria USP é muito precária, é muito, como dizer... Que não é bem verdade, Chico, mas enfim. É verdade, é verdade. Como dizia Luiz Gonzaga, era quase nada. Não. Então, essa coisa deu consistência à minha produção. Não é? Ao mesmo tempo que eu recebia não só as informações dela, mas a animação que decorria daí, não é? Um pouco, eu diria, eu substituí a militância política pela militância intelectual.
é um tempo em que a minha militância política, do ponto de vista de partidos políticos, declinou um pouco, tem uma curva bastante acentuada. Eu substituí essa militância explicitamente em partidos políticos por uma militância intelectual junto a movimentos sociais e junto aos setores da sociedade que eu via que estavam rompendo estigmas e padrões conservadores da sociedade brasileira. Me ajudou muito. O tema dos novos sujeitos sociais no Brasil na década de 80. Dos novos sujeitos. Isso fertilizou a tua maneira de olhar a sociologia também? Fertilizou muito, fertilizou muito. Felizmente, às vezes a ignorância ajuda. Né? Felizmente, eu não era um erudito, não... Também não estava amarrado nos modelos pré-concebidos. Não estava amarrado. Fiquei livre para saber observar o novo, valorizar o novo e usar a minha sociologia, que era fraca de qualquer modo, para fazer a crítica de velhos vícios que também os novos movimentos sociais também tinham. Né? O vício principal, como todos sabem, estava no sindicalismo. Ele era muito novo, mas ao mesmo tempo com práticas muito ancilares e muito antigas. E você acha que a ideia de um diálogo crítico com os movimentos sociais pode caracterizar essa tua produção, essa tua preocupação com a sociologia, com o conhecimento sociológico? Acho que sim. A minha produção sociológica é basicamente isso. É basicamente isso. Até me surpreendi com a valorização que ela teve, sobretudo o meu artigo, que é o mais importante da minha carreira, na verdade, a crítica à razão dualista. Eu pensei que aquilo era banal. Né? E de banal não tinha nada. Parece que não tinha. Eu estava ligado à melhor tradição brasileira sem saber. Claro. Eu não sabia, tanto que Werneck Viana, que é muito arguto, sempre percebeu a fraqueza da bibliografia que está naquele artigo. Né? Não tem quase bibliografia nenhuma. Porque... Mas virou a bibliografia. Virou a bibliografia. Se você... Citado até pelo Florestan, na Revolução Burguesa no Brasil. Nossa Senhora, Florestan assistiu aos seminários que eu dei no SEBRAP. Eu disse, alguma coisa está errada aqui, ou eu ou ele. Porque, os dois estão certos, né? Porque tem coisas assim, são coisas da história, né? Por exemplo, o livro de Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito. Parceiros do Rio Bonito. É um grande livro, mas caiu na hora errada. Claro, não teve uma audiência. Teve uma audiência muito acadêmica. Não. Ficou muito circunscrito. Muito circunscrito, enquanto a sociedade brasileira estava reclamando por reforma agrária, aí Antônio Cândido vem e fala de parceria. O livro ficou desvalorizado, o que é injusto. Claro. É um grande livro. Né? Se eu tivesse lido Os Parceiros do Rio Bonito antes, eu teria feito melhor. Né? Claro, provavelmente. Está quase tudo ali, mas está de uma forma fraca. Eu digo fraca não do ponto de vista acadêmico nem teórico. Politicamente ele caiu na hora errada. Né? Ele surge num contexto. Ele surge num contexto em que o que se valorizava era a reforma agrária e falar em parceria era coisa de francês. Muito moderado. Muito moderado e tal. Mas está quase tudo lá. Está quase tudo lá. E Chico, deixando um pouco o contexto da ditadura militar e da redemocratização e passando para o contexto da globalização, eu queria ouvir de você um pouco como que fica essa sociologia que é baseada no diálogo crítico com os movimentos sociais, agora num momento em que os movimentos sociais dirigem, ou uma parte da liderança desses movimentos sociais,
dirige o Estado brasileiro. E aí eu estou me referindo ao teu ensaio sobre o ornitorrinco e a tua tese sobre a nova classe, a tua crítica ao governo Lula. Como fica esse diálogo? Esse diálogo fica muito difícil. É um diálogo que ele perdeu o objeto, em primeiro lugar, porque é muito difícil aceitar e a crítica tem que ser muito ácida e no momento em que ela eleva a acidez, ela perde ressonância. Ela tem que ser muito ácida, a crítica, para dizer coisas que ninguém está disposto a ouvir. Para dizer, por exemplo, que houve um bypass aí, que o capitalismo brasileiro transformou parte da classe operária organizada em sócios do êxito do capitalismo. Isso é uma crítica muito forte e pouco palatável. Então, esse diálogo, eu diria que interrompeu-se, pode circular academicamente, mas tem pouca ressonância na prática política dos sujeitos para os quais ela se dirige, né? O diálogo crítico se transformou numa espécie de crítica social. Ele não tem mais a ressonância nem a reverberação que aconteceu em décadas anteriores. Tudo isso mostra uma transformação muito poderosa na sociedade brasileira, uma transformação na estrutura de classes e uma transformação em seguida e consequente na estrutura de interesses do novo capitalismo, que torna a crítica obrigatoriamente muito ácida. E com isso ela perde ressonância, porque ela vai aos fundamentos do que era a antiga tese da transformação da sociedade, né? Os fundos de pensão transformaram os operários ou a fração organizada da classe em sócios do êxito do capitalismo. Isso que eu conheça da experiência histórica é caso único no mundo. Nem os social-democratas na Europa Ocidental chegaram a esse ponto. Eles mantiveram sempre uma certa distância e sempre um olhar crítico sobre a sociedade que eles próprios ajudaram a criar, não é? O caso mais clássico, como nós sabemos, é o do Partido Social Democrata Alemão. Ele não se corrompeu inteiramente, para usar um jargão que é mais palatável. Manteve pudores. Manteve pudores, manteve um certo distanciamento, tal. Não aconteceu isso no Brasil. Eu acho o seguinte, que a questão brasileira é que nós chegamos muito tarde para elaborar aquilo que foi a transformação social, transformar isso numa visão de mundo, numa visão política. Nós chegamos muito tarde. E o progresso capitalista chegou muito cedo. Há um visível descompasso entre o avanço das forças produtivas no Brasil e a sua ideologia. A ideologia que a sociedade pode formar a respeito desse avanço. A ideologia que a sociedade está formando a respeito desse avanço é ingênua e é muito utilitarista. E isso está presente de alto a baixo. Nós estamos muito satisfeitos com as Casas Bahia, mas a gente não sabe nem o que é. A gente tem o consumo vamos dizer assim, o consumo de massas tem crescido, mas ao mesmo tempo um projeto de país está bloqueado.
ficou circunscrito a esse tipo de desenvolvimento, banal. Banal, que é uma coisa... Bom, todo mundo tem direito a consumir. Não vai ser porque nós somos classe média, sempre acostumados a consumir, que eu vou condenar o consumo das novas classes sociais. Mas há um visível desbalance e desequilíbrio entre esses dois processos. A gente já devia ter aprendido isso, né? Não aprendemos porque a nossa informação é muito enviesada. A gente já devia ter aprendido isso, que desenvolvimento político não caminha necessariamente com desenvolvimento econômico. E o exemplo mais grave e melhor para se aprender são os próprios Estados Unidos, né? Ali há um visível desbalance entre o avanço do capitalismo, das forças produtivas, e a forma pela qual a sociedade se entende a si própria. O Brasil está sofrendo esse processo. E você entende, Chico, que nesse contexto, vamos dizer assim, da globalização capitalista, a sociologia que você praticou ao longo da vida, ela pode ser, digamos, útil no esclarecimento das questões relativas à periferia? Como isso seria possível? Porque uma das grandes contribuições que a sociologia brasileira ofereceu foi a tentativa de pensar a especificidade do capitalismo na periferia. E você é um dos autores que, vamos dizer assim, construiu essa tradição. Como pensar essa questão hoje, quer dizer, num contexto, digamos assim, de uma retomada de um projeto de desenvolvimento econômico pelo consumo, mas num contexto de globalização, etc. É extremamente difícil. Eu me inscrevi numa certa tradição que era, sobretudo, a tradição cepalina. Na tradição cepalina, eu injetei o vírus do marxismo. Tentei mudar os termos da discussão. Centro e periferia não eram expressões só de forças desiguais, eram expressões de forças desiguais devido ao nível de desenvolvimento capitalista. Então foi essa a minha tentativa de contribuir, foi de introjetar e contaminá-la, para dizer em termos biológicos, com esse vírus da crítica marxista. E vejo hoje isso com muita dificuldade. Primeiro porque a própria globalização mudou muitos termos da relação centro-periferia. Não anulou, de jeito nenhum. Ainda outro dia eu estava numa discussão e tinha gente que dizia, não, isso está superado. Não, não está superado. Mas é preciso pensá-la de novo, reformulá-la para entender. Por quê? Exatamente porque parte das classes sociais internas a certas economias, na verdade, estão do outro lado, né? E aí como é que você faz a divisão? Por onde passa a linha divisória dos interesses de classe aos quais você se opõe e para os quais é preciso armar a palavra da crítica? A dificuldade não é só prática, a dificuldade teórica é enorme, né? É preciso toda uma nova elaboração para entender agora os termos da chamada globalização capitalista. É preciso não esquecer nunca que se trata de uma globalização capitalista, né? O capitalismo tem várias globalizações. A primeira sendo aquela que fundou as colônias, capitalismo mercantil, ela tem várias. Essa globalização é
também uma globalização do capital. Acho que Chernet tem toda a razão em chamar de mundialização do capital e não de globalização, que é um termo meio ilusório, meio perigoso, porque ele pode passar a impressão que se trata de um processo de harmonização e de, digamos, de reequilibragem. Não é. É um processo que talvez possa até aprofundar as desigualdades no sistema. Chico, falando um pouco, pensando um pouco no futuro, aos teus olhos, qual seria uma boa maneira de tentar refletir sobre esse capitalismo na periferia, como ele se reproduz, levando-se em consideração o diálogo crítico com os movimentos sociais que ainda resistem ao avanço, à privatização da terra, à privatização dos serviços públicos, essas que são questões candentes do nosso atual modelo de desenvolvimento. Como que você vê isso? É possível? Em que medida isso é possível? É muito difícil por um problema que está no meio, mas não é exclusivo dela. E esse problema é a domesticação das ciências sociais. Há uma forte domesticação. Essa domesticação decorre, em primeiro lugar, da profissionalização. Quer dizer, ciências sociais tornou-se uma profissão, né? E elas são ensinadas nas universidades como profissões, o que é um desmantelo, porque ciência social não é profissão nenhuma. Isso retira, para dizer em termos banais, a massa crítica dedicada a pensar esse processo contraditório baixou muito, paradoxalmente, quando a ciência social, na verdade, se elevou. E ela é mais desafiada por esses processos da mundialização do capital. Ela é mais desafiada e não tem respostas. Não tem resposta. Você, mais do que eu, conhece essa bibliografia. Quer dizer, a bibliografia é escassa, né? As ciências sociais estão mais dedicadas ao minimalismo do que a interrogar e responder sobre as grandes questões. Há uma primeira dificuldade, que é essa do lugar que as próprias ciências sociais têm na crítica ao sistema capitalista. Porque há uma tarefa enorme para ser feita, que desafia, e desafia sobretudo teoricamente. O primeiro desafio é teórico. A gente não tem, quer dizer, na América Latina, depois da grande façanha cepalina de construir uma interpretação a partir da periferia, nós naufragamos. Não tem muito substitutivo. Quer dizer, a crítica marxista que poderia tomar esse lugar, a crítica marxista ficou muito fragmentada, né? Mas ela é ainda, exatamente porque sempre colocou o acento no sistema capitalista, ela é ainda a que tem potência para retomar esse papel crítico, que não vai ser fácil, porque como dizia a anedota do português, o mundo todo está contra, né? Quer dizer, não há receptividade, não há ressonância e não há, sobretudo, movimentos políticos que embasem e sustentem uma crítica que tem que subir em acidez e em radicalidade, né, para poder ela até servir
aos movimentos sociais. Os movimentos sociais são de tal abrangência e são globais também hoje, que você ou tem uma capacidade de atingir o cerne dos problemas, ou então a gente ficará não são perfumarias, mas ficaremos na periferia dos fenômenos essenciais. Por exemplo, toda a crítica ecológica. Ela é uma aquisição que as ciências sociais não prestavam atenção aos temas ecológicos, mas, evidentemente, a potência dela para dialogar e perturbar a paz de cemitérios do sistema capitalista hoje, em sua globalidade, a potência dela é relativamente pequena. Né? E assim outras aquisições que a ciência social foi incorporando, foi redesenhando, o próprio tema do feminismo, para o qual o marxismo prestou pouca ou nenhuma atenção, ele foi incorporado, a metade da população mundial é feminina. Isso para dizer que como é que nós fomos tão cegos para não ver isso? Não é? Agora, como transformar essa questão numa questão decisiva de crítica ao sistema e que tenha capacidade de explodir, se não com ele inteiramente, mas explodir com alguns dos seus pilares mais fundamentais. Tem, né? Tem, pelo simples fato de que as mulheres são metade da população mundial, já diz que, pelo fato, como os jornais vêm assinalando, de que a presença da mulher na força de trabalho, por exemplo, no Brasil, cresceu exponencialmente, diz que aí tem um lugar de crítica poderoso. Claro. Mas é preciso formulá-lo de forma agora política para poder ele se transformar num ataque aos fundamentos do sistema. Então tem mar para você nadar de braçada, falta braço. Você acredita então que essa pauta futura passe pela questão do capitalismo na periferia, pela questão de gênero e pela questão ecológica, numa espécie de articulação entre esses? Eu acho que sim, mas sem perder nunca a centralidade do sistema econômico. Sem perder a centralidade do sistema econômico, ou melhor, perdendo a centralidade do sistema econômico, essas outras aquisições não têm potência para dinamitar as bases do sistema. É preciso sempre pensar, tudo bem, quer dizer, o marxismo, que é o maior culpado, e é o maior culpado porque eu me inscrevo nessa corrente que não é só teórica, é política. Nós somos muito culpados por termos sido cegos ao simples fato de que metade da população mundial é de mulheres. Mas ficar aí não resolve. É preciso transformar isso em força política contestadora, que até tem, em muitos casos, ela já aparece de forma bastante forte. Recentemente, há uns 2 ou 3 dias, houve um artigo assinado por 4 ou 5 mulheres da periferia. Eu vi. Um artigo lindo. Elas se assumem como periféricas, guerreiras, agressivas. É preciso dar um passo além. É preciso dizer, nós somos periféricas, suburbanas, guerreiras, agressivas e anticapitalistas. Claro. Sobretudo elas, porque são a força de trabalho mais espada nesse sistema, né?
Sim, sem dúvida. Submetidas vamos dizer assim, as piores fatias de remuneração e ao mesmo tempo... a opressão do trabalho doméstico. Isso não é sopa, isso não é brincadeira. Né? Nós, da fatia da banda podre da história, somos muito culpados da gente não ter tornado isso. E é até interessante, porque o marxismo foi talvez das primeiras grandes teorias a prestar atenção a esse fenômeno. Não é? A russa famosa... Alexandre Kollontai, Clara... Oh, meu pai, minha cabeça está péssima. Mas enfim... Mas você sabe. Clara Zeitzen... enfim, estou com a cabeça ruim. Sim, mas o marxismo tem toda uma tradição de reflexão sobre a questão de gênero. Pois é. Mas que não foi levada adiante. Não foi levada adiante e não foi colocada no centro não foi colocada como uma das dinamites. A gente ficou só no lado da força de trabalho organizada, do operariado, enquanto essa força de trabalho, a feminina sobretudo, era muito desorganizada, né? Nós não tivemos... É interessante um paradoxo, porque o marxismo prestou atenção a isso nos seus inícios. As russas, né? A própria mulher do Lenin era uma feminista. Claro, sem dúvida. A Krupskaya e Rosa Luxemburgo. E Rosa Luxemburgo, bom, não preciso dizer mais, né? Falando em Rosa Luxemburgo, já se disse tudo. Quer dizer, e a gente perdeu. Né? Saiu do centro da nossa teorização e saiu do centro da nossa prática política. Foi preciso que outras forças viessem aqui no Brasil. Foi preciso que o movimento da Igreja Católica chegasse lá e lançasse uma luz nessas questões. Sobre essas questões. Nós perdemos tempo. Bom, Chico, super obrigado por essa entrevista e eu gostaria de dizer que você continua com a tua trajetória e a tua sabedoria continua iluminando os caminhos aí da sociologia para as próximas décadas. Muito obrigado. Que nada, o facho de luz é fraco. Não é, não é, em hipótese alguma. Eu quero encerrar se me derem tempo, essa entrevista com uma referência sentimental. Não é minha, a frase é de um grande compositor pernambucano chamado Antônio Maria. E essa referência é que eu sou do Recife, com orgulho e com saudade. Claro. Obrigado, Chico. Maravilha.